Bom dia, galera. Bom dia, bom dia. Bom, hoje, Física 3 aí, aula 22, a última de Física 3 desse livro. A gente vai falar sobre interferência de ondas bidimensionais e tridimensionais, né? A gente vai falar aí da interferência que as ondas sofrem, quando essas ondas sofrem polarização, sofrem difração, tá? Num um determinado caminho, tá? E as condições para que aconteça interferência. E quais são os tipos de interferência, né? Então, primeiro, para a gente começar, né? Vamos imaginar a seguinte situação. Tenho uma piscina, né? Que tem água dos dois lados aqui, né? Então, vou fazer uma piscina aqui. E aí eu tenho água dos dois lados. E aí o que acontece? Separando esses dois lados da piscina aqui, eu tenho uma parede. Tá? Tem uma parede aqui. E essa parede tem uma abertura aqui. Também poderia ser um buraquinho, né? Se fosse uma parede que tivesse um pequeno furo, tá? Então tem um obstáculo aqui que está impedindo essa água de se movimentar. Então, o que vai acontecer? Essa onda vem, né? Ela está se propagando nessa direção, né? Ela está vindo aqui e ela vai bater nessa parede, né? E aí tem pequena abertura aqui, tá? Quando essa onda bater nessa pequena abertura, né, ela vai passar. Parte dela vai ficar presa aqui na parede. Tem a parede aqui, ó. Parte vai ficar presa e parte vai passar pelo buraquinho aqui, pelo orifício. Só que quando ela passar por esse orifício, ela estava aqui paralela, né? A parede estava reta. Ela vai se propagar assim, ó. Né? Ela vai se propagar diferente, tá? Então, o que eu posso dizer? Que quando eu tenho um obstáculo na frente de uma onda, tá? Eu tenho um obstáculo na frente de uma onda, a propagação dela, né, vai mudar. Ela vai acontecer a difração. Tá? Essa difração nada mais é do que mudar o formato de propagação dessa onda. Tá? Ela mudou esse formato de propagação. Ela estava vindo paralela aqui. Quando ela passou por esse orifício aqui, por esse buraquinho, né? Esse buraquinho aqui, ela sofreu a difração. E uma coisa que é muito importante a gente lembrar: quanto menor a largura do orifício, do buraco, tá? Maior é a modificação. Né? Então, maior é a modificação. O que significa isso? Que aquele buraquinho lá, quanto menor ele for, maior vai ser a mudança. Maior, mais ondas circulares ela vai fazer ali, tá? Então, se eu tenho uma onda aqui e eu tenho um buraco muito grande,
né? Tem um buraco muito grande aqui, então a mudança é pouca. Ela quase vai reta, ela quase vai paralela, ela quase não vai mudar. Agora, se eu tenho uma onda aqui e é bem pequenininho, maior vai ser essa alteração para mim aqui. Tá? Então lembrem-se bem disso. Quanto menor o orifício, quanto menor o buraco, a passagem dessa onda, maior será a alteração na difração. Tá? Ela está no mesmo meio, ela está se propagando no ar, na água, no óleo, enfim, ela está no mesmo meio, ela só está atravessando um obstáculo. Então, toda vez que eu atravessar um obstáculo, quanto menor for a passagem para eu atravessar esse obstáculo, quanto menor, maior será a minha alteração, maior será a minha mudança. Se eu tenho uma passagem muito grande, né, eu tenho uma porta, por exemplo, quase não vai ter alteração. Se tiver, vai ser mínimo. Tá? E a gente agora vai falar da polarização. Tá? O que é a polarização? A polarização, tá, nada mais é do que uma onda transversal. Vou desenhar aqui. Desenhar assim, ó. É melhor. Eu tenho uma lâmpada e está vindo um feixe de luz aqui. Tá? Tá vindo um feixe de luz. E aí eu tenho uma placa aqui, ó, que é um polarizador. Uma placa aqui que é um polarizador. O que é um polarizador? Polarizador nada mais é um objeto, um dispositivo que é capaz de transformar o feixe de luz, que é uma onda não polarizada, em um feixe de luz polarizado. Ou seja, eu vou ter várias direções aqui, né? O feixe de luz branca, ele não está polarizado, né? Ele tem todas as cores juntas, por isso que ele é o branco. Se eu colocar ali num polarizador, ele vai polarizar essa luz. Fazer o arco-íris, separar nas 7 cores do arco-íris. Tá? Ele separou aqui esse polarizador. Tá? Então, o polarizador é todo o componente que vai pegar esse feixe de luz, por exemplo, que não está polarizado, que está todo junto, e vai polarizar ele. Tá? Ele vai fragmentar, ele vai separar esse feixe de luz. Né? Aqui eu desenho uma lâmpada, tá? É um feixe de luz que pode ser polarizado. O som, o som não pode ser polarizado. Tá? O som não pode, as ondas sonoras não podem ser polarizadas. Por quê? Não tem como eu separar essa onda, tá? A luz eu consigo separar porque a luz branca, por exemplo, é o mais simples que a gente tem. A luz branca, ela é a união das 7 cores do arco-íris. Então eu posso polarizar, ou seja, elas estão juntas e eu polarizo isso, eu separo elas, tá? Então, quando eu falo em polarizar, eu posso fazer com a luz, não com o som. Porque o som não tem como polarizar uma onda sonora. Se eu for polarizar, se eu for separar ela, eu vou fragmentar ela e não vou ter mais som. Na polarização da luz, eu consigo polarizar, consigo separar, tá? E eu continuo tendo luz de cores diferentes, de frequências diferentes. Porém, continuo tendo luz.
Tá? Agora falar um pouquinho da interferência das ondas. Tá? Então, imagine aqui, eu tenho uma onda que ela está se propagando aqui. Ela está se propagando aqui. Tá? E aí, uma outra onda começa a se propagar também. Tá torto aqui. E assim vai. Elas estão se propagando aqui, né? Então, em alguns momentos, essas ondas elas vão bater uma na outra, né? Tem a onda amarela aí e a onda roxa, né? Então, nesse primeiro ponto aqui, nessas duas primeiras, elas não estão se encontrando, tá? Aqui, elas se encontraram em um ponto. Aqui, elas se encontraram em dois pontos. Aí aqui em dois, em dois. Tá? Em alguns pontos, elas se encontraram apenas em um aqui. Então, quando essas ondas se encontrarem, elas baterem uma na outra, eu vou ter dois tipos de interferência. Tá? Existem dois tipos de interferência: a interferência construtiva e a interferência destrutiva. Tá? Qual é a diferença desses dois tipos de interferência, construtivas e destrutivas? Então, vamos imaginar a onda assim. Tenho essa onda e tenho essa outra onda. Tá? Essas duas ondas aqui. Vamos supor que elas estão vindo em direções opostas. Né? Essa está indo para lá e essa está vindo para cá. Tá? Elas vão se chocar uma na outra. Elas vão bater uma na outra. E quando elas baterem uma na outra, depende que parte que vai se encontrar. Se vão ser os vales, os dois vales que vão se encontrar, se vão ser as duas cristas, ou se vai ser um vale e uma crista, tá? Que parte que elas vão bater, tá? Uma na outra. E aí eu sei, depende da parte que bater, né? Aí eu vou saber se eu tenho uma interferência construtiva ou uma interferência destrutiva.
Então, eu vou dar um pulso. Onde ela vai, bate e volta. Tá? Quando ela bate e volta, deixa eu aumentar a amplitude aqui. Ó. Tá vendo que ela volta para baixo. Né? Então, ó, eu vou mandar um e agora mais um. Agora eles vão se encontrar. Tá? Quando eles se encontrarem, tá? Vocês estão vendo que tem uma crista, que é a parte mais alta da onda, e um vale, que é a parte mais baixa da onda. Tá? Então agora eles vão se encontrar. Quando eles se encontrarem aqui, tá? Ó, ver se deu para reparar. Então, tá indo uma onda. Agora eu vou mandar outra. Aí, ó. Tem uma na parte de baixo, tá embaixo do tracejado, e uma acima. Ó, elas se encontraram. Quando elas se encontraram, ela ficou mais baixa do que a mais alta. Tá? Como assim ela ficou mais baixa? Ela tinha uma amplitude, uma altura, né? E aí ela ficou mais baixa. Nesse caso, eu tenho uma interferência destrutiva. Quando eu tenho uma interferência destrutiva? Quando se encontram um vale e uma crista, ou uma crista e um vale. Tá? Agora eu vou ter uma interferência construtiva. Ó, mais um. Então tem duas ondas aqui agora. Tá vendo? É, a mais alta está aqui na altura da régua. Vou colocar aqui na altura da régua. E a mais baixa, né? Não está na altura da régua. Elas vão se encontrar agora. Não sei se vocês conseguiram perceber que quando elas se encontraram, ó, de novo aqui, ó, quando elas vão se encontrar agora, ó, elas sobem, elas ficam mais altas do que a régua, tá? Elas ficam mais altas aqui. Então, vou colocar aqui. Ela vai voltar. Então, vou pegar essa linha tracejada vermelha aqui, ó, e vou colocar. E vou colocar mais uma, olha lá, que ela está se propagando. Então, quando as duas se encontram, tá? Quando as duas se encontrarem, o que que vai acontecer? Elas vão ampliar. Então, elas serão interferências construtivas, tá? Ela vai ampliar o, o que está acontecendo aí. Então, ela ficou mais alta. Então, quando eu tenho o encontro de dois vales ou duas cristas, eu tenho uma interferência construtiva. Quando eu tenho um vale e uma crista, eu tenho uma interferência destrutiva. Tá? Então lembrem-se sempre disso. Interferência construtiva e destrutiva. Dois vales, duas cristas, construtiva. Um vale e uma crista, destrutiva. Tá? Então, esse tipo de interferência, tá? Ele vai ajudar, por exemplo, na colocação de caixas de som. Então, você vai organizar uma festa, um show, você tem que calcular, né, a que distância uma caixa de som tem que estar da outra para que não seja destrutiva, para que uma onda não esteja indo, quando as duas baterem, né, o som ficar mais baixo, o som não ter tanta propagação, ela destruiu. Então, eu quero que essas ondas sejam
ampliadas. Então, eu tenho que calcular a distância de uma caixa de som para outra aí para poder ter interferências construtivas. Tá? E aí tem a condição de interferência. Tá? Condição de interferência. Qual é a condição de interferência? Tá? Para que duas fontes, seja de luminosas, sonoras, tá? Não interfiram uma na outra, tá? Eu vou ter que fazer o seguinte. O comprimento dividido por 2. Tá? Vou arrumar aqui, tá? Não, vai dar para entender. Então, são da fonte 1 menos são fonte 2 é igual a N vezes o comprimento dividido por 2. Tá? Então, ó, eu tenho a distância da fonte 1 da fonte 2, tá? Então, fonte 2 menos fonte 1, final menos inicial. A distância da fonte final menos a fonte inicial, né? A variação dessa distância entre as duas fontes aí, por exemplo, a diferença entre a distância das caixas de som, tá? É igual N vezes o comprimento da onda dividido por 2, tá? Esse N, tá? Esse valor de N aqui, se ele for par, é construtiva. Se ele for ímpar, é destrutivo. Ele é destrutivo. Ou seja, você vai fazer o cálculo aqui, você vai fazer esse cálculo usando a distância das ondas, o comprimento que essas ondas têm, e vai achar esse valor de n aqui, tá? Se esse n for par, é uma onda construtiva, ou seja, vão se encontrar duas cristas ou dois vales. Se ele for ímpar, significa que vai se encontrar uma crista e um vale. Ou seja, essa interferência será destrutiva. Vai diminuir a intensidade dessa onda. Tá? E aí, por último, a gente tem a lei de Malus. A lei de Malus, tá? Que aqui a gente vai destacar. O que a gente pode falar sobre ela? Se o ângulo de uma onda, de um raio luminoso, é igual a 90 graus, tá? Eu sei que o seu cosseno de 90, é igual a zero. Então, se eu tiver um raio de luz, uma onda sonora, tá? Que está saindo, está formando um ângulo de 90 graus, tá? Um ângulo de 90 graus. Então, estou aqui e aqui, ó. Vou fazer outro desenho aqui.
Então, tenho uma bola acima da minha cabeça. Então, tá vindo para cá e eu tô olhando para lá, né? Meus olhos estão aqui na frente, então não dá para a gente olhar para cima. Então, se esse raio de luz estiver a 90 graus, nenhum raio, né? Nenhum raio de luz vai chegar ao observador. Tá? Nenhum raio de luz vai chegar ao observador. Por quê? Porque ele pode ser polarizado o tanto que ele quiser aqui. Eu posso colocar um polarizador aqui e vai fazer isso aqui. Então, como eu estou olhando para cá, ó, 90 graus, e aí a gente sabe que cosseno de 90 é zero, logo não chegará nenhum raio, se for 90 graus. Um ângulo diferente de 90 graus, o ângulo que for aí, que não seja 90 graus, vai chegar, tá? Se for 180 graus, como aí 180 graus, o cosseno é 1, cosseno de 180 é 1. Quando for 180 graus, a quantidade de luz que chegará será máxima. Então, na lei de Malus, 90 graus não chega nada e 180 graus chega o máximo de luz. Tá? Então, a gente pode dizer que a intensidade do raio 1 sobre a intensidade do raio, né, de outro raio. Então, tenho dois raios aí que vão ser polarizados. Então, vou ter a intensidade desses dois raios. É igual E vezes o cosseno do ângulo ao quadrado dividido por E ao quadrado. Tá? Então, essa é a lei de Malus. Tá? Que aí, o que eu tenho? A intensidade dos dois raios luminosos. Então, eu tenho a intensidade dos dois raios. E eu sei que a razão entre essas duas intensidades é igual à razão entre o quadrado de E vezes o cosseno, tá? E ao quadrado. Então, eu tenho que saber o cosseno do ângulo, o ângulo que ele está lá se propagando. E aí a gente já sabe que se for 90, isso aqui vai dar zero, né? Se for um ângulo diferente de 90, aí eu tenho o valor, tá? Eu tenho valores aí, né, que vão variar de zero, lembrando que o cosseno, os ângulos variam de zero até 1. 0 é 90 graus e 1 é 180 graus, tá? Então, esse valor do cosseno aqui, ele vai variar. Para 90 vai ser zero e para 180 será 1, e aí eu tenho o máximo da intensidade que ele vai ter aí. Tá? Então, esse componente elétrico E, tá? Ele pode variar aí de luz para luz, de intensidade para intensidade. Tá? Então, vou colocar aqui. O I é a intensidade. E o E é o componente elétrico. É o componente elétrico, tá? Então,
Depende aí do ângulo que ele tiver, depende da intensidade desse componente elétrico aí que a luz vai fornecer para a gente. Uns exemplos aí. O primeiro fala o seguinte, ó. Um fio de cabelo intercepta um feixe de laser e, e atinge um anteparo, conforme representa a figura. Então, ó, tem um laser aqui, saindo, e aqui tem um fio de cabelo. Esse laser continua, e aqui tem uma parede, né? Um anteparo, uma parede, sei lá. Tem alguma coisa aqui, batendo esse laser aí. Nessa situação, forma-se sobre o anteparo uma imagem que contém regiões iluminadas intercaladas cuja intensidade diminui a partir da região central, conforme mostra a figura a seguir. 2. Então tá assim, tem uma maior zona e vai diminuindo aqui. Uma imagem mais ou menos assim. Então esse raio bateu, ele continuou se propagando no mesmo meio, ele estava no ar, e ele atravessou o cabelo e foi para o ar. Tá? Então ele não mudou de meio, ele só atravessou um obstáculo. Então, quando um feixe de luz atravessa um obstáculo, acontece a difração, que a gente falou lá no começo. Tá? Tá? Acontece a difração, que a gente tem que lembrar, quanto menor a largura do orifício, maior será a modificação. Então, ele houve uma modificação, porque ele não trocou de meio. Tá? Então, houve essa pequena modificação. Então, quando só houve modificação, acontece a difração. Difração alternativa A. Tá? Então, não trocou de meio. Se ele trocasse meio, seria refração. Mas ele permanece no mesmo meio. 2. A luz e o som são considerados como ondas por transportarem energia, sem haver transporte de matéria. No entanto, têm características diferentes. Assinale a alternativa correta. Então, tanto a luz quanto o som são ondas. A luz, ela tem a dualidade. Ela se comporta como onda e como partícula. Tá? Então, o som é uma onda mecânica. Pode ser polarizada, enquanto uma onda eletromagnética não pode ser polarizada. Contrário. A onda mecânica não pode ser polarizada. O som não pode ser polarizado. Lembra que não pode dividir a luz, o som. O que eu posso dividir é a luz, separar que nem um arco-íris. Tá? Então, o que eu posso fazer é polarizar as ondas eletromagnéticas, não as ondas mecânicas. Então, A está errada. B. O som é uma onda mecânica e não pode ser polarizada, enquanto a luz é uma onda eletromagnética e pode ser polarizada. Sim. Então, aí na 2, alternativa B. Tá? Aí na C, só falar porque está errado, né? Tanto o som quanto a luz são ondas eletromagnéticas e podem ser polarizadas. Não, está errado. A gente já sabe que o som não pode. D. Tanto o som quanto a luz são ondas mecânicas. Não. A luz é uma onda eletromagnética. E aí? Tanto luz como som são ondas eletromagnéticas. Não. O som é uma onda mecânica. O som não se propaga no vácuo. Né? Então, por isso que a alternativa certa aí na 2, alternativa B. 3. Fotografia feita sobre a luz polarizada é usada para dermatologista para diagnosticar. Isso permite ver detalhes na superfície da pele que são visíveis com o reflexo da luz branca.
Para se obter luz polarizada, pode-se utilizar a luz transmitida por um polaroid ou a luz refletida por uma superfície na condição de Brewster, como mostra a figura. Então tem o raio incidente não polarizado, bateu, aí foi refratado, ou seja, entrou, que ele trocou de meio, e o raio de luz refletido, né? Ele refletiu, parte saiu. Essa parte que saiu é polarizada, ele dividiu a luz. Tá? Nessa situação, o feixe de luz refratada forma com um ângulo de 90 graus com o feixe de luz refletida, fenômeno conhecido como lei de Brewster. Nesse caso, o ângulo de incidência, θ, também chamado de ângulo de polarização, e o ângulo de refração, θr, estão em conformidade com a lei de Snell. Considere um feixe de luz não polarizado proveniente de um meio com índice de refração igual a 1, que incide sobre uma lâmina e faz um ângulo de refração de 30 graus. Nessa situação, qual deve ser o índice de refração da lâmina para que o feixe refletido seja polarizado? Tá? Então, ó, se ele falou que fez um ângulo de 90 graus e ele quer agora um ângulo de 30, então o outro feixe tem que ser 60, né? Então, ó, um de 30 aqui, para dar 90, esse aqui tem que ser 60. Tá? Então, eu vou ter um ângulo de 30 e um ângulo de 60. Que aí a soma dos dois dá 90 graus para garantir lá. Como ele fala que está em conformidade com a lei de Snell, então eu sei que a lei de Snell fala o índice de refração vezes o seno é igual ao índice de refração 2 vezes o seno. Ele fala para a gente que o índice de refração do 1 é 1. E o ângulo dele tem que ser 60. Então, seno de 60, raiz de 3 sobre 2. O índice 2 eu não sei. E o ângulo tem que ser de 30. Seno de 30, meio. Então, vai ficar raiz de 3 sobre 2 é igual a meio n. N é igual a raiz de 3 sobre 2 dividido por meio. N é igual a raiz de 3 sobre 2, copia o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. Posso cortar aqui. N é igual a raiz de 3. Alternativa I, alternativa A. Então, o índice de refração aí tem que ser igual a raiz de 3. E o 4, uma montagem de um experimento de fenda dupla foi realizado conforme ilustrado na figura seguinte. Para a distância de 15 lambda, que é o comprimento, e D menor que D', né? D minúsculo aí. Pode-se afirmar que o nono máximo de interferência, o nó, né? Seria o nono não, seria o nó de interferência máximo em relação ao máximo central, está a uma altura H igual a, então, ó, aqui é o D, é onde tem o buraco aqui onde a onda vai entrar. Ele quer saber esse H aqui, essa altura. Sabendo que essa distância aqui, ó, é D. Essa distância é D aqui e as ondas estão vindo para cá. Então a gente sabe que quanto maior o buraco aqui, menor vai ser a interferência. Tá? Então, ó, vou mudar a cor aqui. Daqui para cá, eu quero saber essa altura aqui, ó. Então vai vir um daqui e um daqui de baixo também,
que é onde ele pode entrar aí, né? Para bater lá no H. Então, eu puxei uma do ponto mais alto da abertura, uma do meio da abertura e uma do ponto mais baixo da abertura. E aí eu tenho esse H aqui. Aqui eu vou ter um ângulo θ qualquer aqui, que eu não sei quanto que é. Eu sei que o seno dele é igual. E ó, se eu pegar aqui, eu vou ter um triângulo retângulo. Vamos chamar de x aqui. Então vai ser x dividido por d. Cateto oposto sobre hipotenusa. Que é um triângulo retângulo. O d é a hipotenusa aqui. Tá? Então, o ângulo x aqui, o ângulo x, nada mais é do que a distância vezes o seno dele. Né? A distância x aí é a distância dele, d, vezes o seno desse ângulo. O x pode ser calculado pelo índice de refração vezes comprimento dividido por 2. Né? Agora, eu tenho duas equações aqui, né? Essa e essa. Igualando as duas, eu tenho n vezes o comprimento dividido por 2, que vai ser igual a distância vezes a tangente daquele ângulo. Né? Então, eu tenho que d, que é a menor distância que eu tenho aqui, ó, vezes a altura vezes a distância maior do triângulo, que aí eu tenho outro triângulo retângulo aqui, ó, é igual a n vezes comprimento dividido por 2. Como eu quero o h, quero esse h aqui, eu vou ter h é igual. Está dividindo, passa para lá multiplicando. Então, vai ficar n vezes o comprimento vezes distância. Está multiplicando, passa para cá dividindo. Duas vezes a distância. Tá? E aí, né, como ele fala o ponto máximo, então h deve ser. Se o primeiro máximo é 2, tá? Se o primeiro máximo é 2 da interferência delas, tá? O nono máximo vai ser 18. Né? O H aqui não, né? O nono máximo será 18, porque o primeiro máximo é 2, eu tenho duas ondas. Então, eu terei a altura é igual a 18 vezes o comprimento vezes a distância, dividido por duas vezes 15 comprimento. 15H não, né? 15 comprimento. Eu posso cortar esse comprimento com esse comprimento. Sobra 18D dividido por 30. Dá para simplificar por 6, né? Que dá 3 quintos. Então, a distância máxima que ele tem que ter aí é 3 quintos. 3 quintos de D. Então, a altura que ele vai atingir aqui é 3 quintos dessa altura. Tá? Para poder calcular aí. Que dá a alternativa 3 quintos, alternativa C. Dúvida? Bom, então, galera,
Não esqueçam de fazer os exercícios na plataforma SAS, colocar em ordem.